Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Vocês estão felizes? Todo mundo feliz? Pode se assentar e ficar à vontade, quem estiver em pé. Estamos felizes porque mais uma noite a gente se encontra compartilhando a fé em Jesus. Isso é razão de se alegrar, irmão. Amém? Você pode olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente, você vai ver pessoas que vieram buscar a mesma coisa que você. Veio buscar às vezes uma palavra, veio buscar às vezes um conforto, veio buscar também às vezes uma confirmação, mas independente, irmão, do que você veio buscar, você deposite toda a sua expectativa de encontrar isso em Jesus. Amém? Nós compartilhamos isso. São vidas totalmente diferentes, com experiências totalmente diferentes, mas com a mesma expectativa, encontrar o que veio buscar em Jesus. Isso é fantástico. E Jesus, irmão, Ele não nos despede de mãos vazias. Tenho certeza que, se Deus não te entregar algo hoje, nas suas mãos, eu tenho certeza que Ele vai mudar muito o conceito na sua cabeça. E você vai sair daqui melhor do que tivesse saído com as mãos cheias. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos 12, para a gente se transformar, através da renovação do nosso entendimento, para que a gente desfrute, para que a gente aproveite, para que a gente tenha contato com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para nós. Não é a boa, perfeita e agradável vontade do homem, não é a boa, perfeita e agradável vontade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, do seu esposo, da sua esposa, não, é a vontade de Deus. Então nós descansamos nisso, sabendo que à medida que transformamos a nossa mente, o Senhor Jesus nos revela a sua boa e agradável vontade. Vocês creem nisso? Vocês podem descansar nisso hoje, igreja? Amém? Eu quero te convidar a não abrir Mateus 12, abrir Romanos 12, mas abrir Mateus 5. Amém? Mateus 5. Deus tem falado muito comigo por esses dias, e uma mensagem que sempre bate na minha cabeça é sobre um comportamento cristão. É sobre o comportamento do crente. A gente sabe que a gente precisa aceitar Jesus, a gente sabe que a gente precisa crer em Deus, a gente sabe que a gente precisa saber que Deus existe, a gente sabe que a gente precisa descansar nisso, crer em Deus, independente de tudo. Mas o que é verdadeiramente um comportamento cristão? O que é verdadeiramente atitudes e reações cristãs? E nos últimos cultos a gente tem falado sobre frutos do Espírito, a gente tem falado sobre obras da carne, a gente tem falado sobre o que acontece quando a gente deixa que a carne, as nossas vontades, a nossa natureza pecaminosa toma o controle da nossa vida, né? As rédeas. E a gente também tem aprendido o que acontece quando a gente deixa o Espírito tomar as rédeas. E a gente percebe que há uma diferença muito grande. Em Gálatas 5:22, não precisa abrir, vai falar que as obras da carne, elas são prostituição, avareza, imoralidade sexual, ciúme, acesso de raiva, vai falar um tanto de coisa. E de outra vertente vai falar sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, coisas totalmente contrárias, gente. E eu quero que a primeira coisa que eu quero liberar sobre sua vida hoje, que você entenda que é impossível você servir a dois senhores. É impossível, irmão, você falar que é crente e não agir como um crente. E é impossível você falar que quer fluir água boa através de você e continuar deixando a sua fonte poluída. E continuar deixando a sua nascente poluída. Por que Deus quer mudar o nosso entendimento, irmão? Grave isso. Porque através de Adão e Eva, o pecado atingiu toda a humanidade, inclusive eu e você. Rickson, mas não sei quantos milhões de anos atrás. Hoje a gente sentado almoçando, a gente parou, caramba, tem 2.000 anos que Jesus veio. E Jesus veio na terra, tem 2.000 anos, irmão, é muito tempo. O Brasil não tinha nem sido descoberto ainda direito.
Tinha um povo morando, mas ninguém sabia. O Brasil foi descoberto em quantos anos, irmão? 522, é isso mesmo? O Brasil foi descoberto no ano de 1500, após Cristo. Olha bem, onde que nós estamos falando? E mesmo assim, irmão, a humanidade, nós ainda assim recebemos, morando no Brasil, nós recebemos a hereditariedade de Adão e Eva. O pecado atingiu a mim e a você. Quando a gente entende isso, irmão, as coisas começam a mudar. Porque a gente começa a entender a dependência de Deus. Você não precisa de Deus, irmão, somente para te dar uma bênção financeira. Amém? Você não precisa de Deus somente para Ele abrir uma porta de emprego para você. Você não precisa de Deus somente para Ele te dar um carro novo. Você não precisa de Deus somente para Ele curar a sua enfermidade. Você precisa de Deus para salvar a sua alma, irmão. E esse é o principal motivo. Porque a nossa dependência de Deus, em primeiro lugar, é o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas, né? O que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é o verbo se fez carne, habitou no nosso meio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, caminhou entre nós, nos salvou, nos curou e nos deu um lugar junto ao Pai através da herança. Esse é o reino de Deus que deve vir em primeiro lugar. Mas então, vamos lá, renovação do nosso entendimento, precisamos ter a nossa mente renovada, para que a gente entenda a nossa necessidade, para que você entenda a dependência que você precisa ter de Deus, para que então você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é nos salvar. Então, em primeiro lugar, entenda a sua miséria. Entenda que o pecado ele foi passado não através, literalmente no seu nascimento, mas desde a fonte, desde o início, desde Adão e Eva. E é por isso, irmão, que se quisermos fluir águas boas, se através de nós a gente deseja que flua coisas boas, é necessário não que a gente esteja desassoreando o fluir do rio, mas sim tomar conta da origem, tomar conta da nascente. Nós estamos poluídos, irmão, na nascente. A nossa nascente é a nossa mente, e é na nossa mente que a gente precisa transformar. É a nossa mente que precisa mudar. E aqui a gente vai ler o famoso, conhecido Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentou-se e aproximou deles os seus discípulos. Então, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentou, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aqui, irmão, a gente vai entender mais ou menos não, né? Que a gente vai ter, mais uma vez na Bíblia, o extrato do caráter de Deus. A gente vai entender o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, e qual posicionamento eu devo ter diante de uma sociedade caída. Deus não quer, irmão, que você corte a orelha de Malco. Deus quer que você vigie com ele à noite. Deus não quer que você se levante com uma espada para brigar com os outros e condená-los ao inferno, mas Ele quer que você acorde e vigie com Ele. Então, olha bem o que Jesus vai falar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira bem-aventurança. Pobre de espírito, irmão, é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Os pobres de espírito são aqueles que entendem que estão numa condição de morte até que o Senhor Jesus venha e resgate. Pobre de espírito. Por que bem-aventurado? Por que vocês são felizes quando são pobres de espírito? Porque dos pobres de espírito é o reino dos céus. Irmão, Jesus já chega com o pé na porta. Aqui já vai chegar num cado de fariseu e vai falar: ô, seus fariseus, vocês estão achando que vocês são bons? Você crente, que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, você está achando que você é o bom? Você está achando que você é melhor que o irmão que acabou de entrar na igreja? Não. Bem-aventurados os pobres, aqueles que reconhecem a sua condição de miséria. Irmão, não é um reconhecimento de uma vez, e aí uma vez que você lembrou que você não é santo, que habita o pecado em você, uma vez que você lembrou, você reconheceu e aí você ficou limpo para sempre. Irmão, deixa eu te falar, não é que você não deva viver uma vida em santidade, que não é que você não vai conseguir viver,
mas a necessidade de reconhecermos quem nós somos é para o resto da nossa vida. Ah, eu sou o santo. Irmão, nós somos santos por causa do Senhor Jesus, mas reconhecer a nossa miséria vem antes de sermos considerados santos, vem da nossa consciência, vem da consciência de que eu não sou bom e você não é bom, por isso eu sou pobre de espírito, eu necessito do Senhor Jesus. Lição número 1, irmão: bem-aventurado aqueles que reconhecem quem são, bem-aventurado aqueles que tiveram sua mente transformadas e enxergaram o pecado que habitava nele, porque aqueles que reconhecem a sua miséria herdarão o reino dos céus. Primeira bem-aventurança. 4, verso 4: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Volta no verso 4, só para a gente entender a dinâmica que Jesus quer trazer para a gente, irmão. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmão, aqui não está especificando o motivo do choro. Jesus não está especificando, mas ele está dizendo que bem-aventurados vocês que choram, vocês que sofrem, e aí a gente vai entender o contexto, porque ele vai falar depois sobre a justiça, ele vai falar depois sobre o quê? No verso 6, sobre a misericórdia, ele vai falar depois sobre ser pacificador, ele vai falar depois sobre ser perseguido. Então eu deduzo pelo contexto que o choro é um choro causado pela injustiça. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Calma aí, irmão, Deus não está te pedindo para pegar a espada, Deus não está te pedindo para usar a sua justiça, Deus está te pedindo para chorar. Dá para entender isso? Dá para entender um Deus que veio reinar, o verbo se fez carne. Ei, o povo estava aqui, olha bem, essa foi um dos primeiros ensinamentos de Jesus ali, revelado como o Messias. O povo estava 400 anos sem ouvir ninguém falar, irmão. O povo estava com fome. Desde lá de Malaquias ou Zacarias, qual que é o último livro do velho? Deixa eu ver aqui. Malaquias. Desde Malaquias, irmão, 400 anos de um silêncio de Deus. E o povo estava agora diante do próprio Deus. Aí o próprio Deus vira para mim e fala: bem-aventurado você que chora. Quê? Não, quero governar. Eu quero é ganhar do inimigo. Eu quero é lutar contra os inimigos de Israel. Jesus vai falar: não, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como assim, consolado por quem, meu Deus? Eu quero é sair dando espadada em todo mundo. Não. A justiça minha não é essa, irmão. E aqui é o primeiro ponto. Jesus, ele veio trazer a correta interpretação da lei. São quantas leis no Antigo Testamento, vocês sabem? Quantas leis são? 613, irmão. Você acha que você consegue seguir as 613? Consegue não? Difícil, né? A gente não consegue seguir nem as leis dos homens aqui. Imagina a lei que Deus estabeleceu. Jesus veio trazer a correta interpretação da lei, irmão. Então, todo o senso de justiça que o povo judeu tinha era todo errado. Estava tudo doido, tudo trocado. Jesus vai chegar e falar: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês vão ser consolados. Então, a dinâmica do reino do céu não é eu ser vingativo, é eu chorar por conta da injustiça. E quando eu chorar diante de algo que aconteceu comigo, diante de alguma injustiça, Deus vai ver o meu choro e vai me consolar. Ei, eu prefiro ser consolado pelo próprio Deus do que ser repreendido na frente de todos por ter cortado a orelha do homem errado.
por ter tomado uma atitude impulsiva e errada. É melhor chorar e ser consolado por Deus, irmão, do que tomar uma atitude que Deus não quer que você tome. Olha o verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deus vai dar a terra para a gente, irmão, mas Ele vai dar a terra para quem se parece com Ele. Em outra passagem, Jesus vai falar: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então calma aí. No local onde Deus quer nos dar a terra por herança, não tem espaço, irmão, para pessoas que não são mansas, para as pessoas que não têm um temperamento controlado e um domínio próprio causado pelo próprio fruto do Espírito. Não há um local, e aqui é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, que não está falando, irmão, bem-aventurados os ignorantes, porque Deus vai olhar para ele e falar: ô dó, ele é ignorante, deixa eu dar a terra para ele. Não, irmão, ei, nós temos plenas condições de entender, todo mundo está sentado aqui, tem plena condição de entender, que Deus está falando que você tem que ser manso. Ah, Rico, se é uma pessoa que não entende, se é a pessoa que tem algum problema mental, deixa eu te falar, ela vai ser julgada de acordo com a revelação que ela tem, irmão, mas você vai ser julgado de acordo com aquilo que você sabe. Então, se você sabe que deve ser feito bem, você sabe o que precisa ser feito e você não faz, você está agindo de forma insensata. A própria Bíblia fala isso. Então, Jesus está claramente dizendo: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, não os ignorantes, não aqueles que não têm domínio próprio sobre a sua conduta e sentimento. E aí a gente vai para o verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui está falando de uma provisão, irmão, está falando de fome e sede, e depois está falando de estar farto, de estar cheio. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Irmão, você tem fome e sede de justiça? Sabe o que Pedro tinha lá no Getsemane? Lá no jardim do Getsemane, quando os soldados chegaram para pregar Jesus, ele tinha fome e sede de justiça, porque ele falou: esse homem é justo, Jesus é justo, por que eles estão levando Jesus para ser preso? Isso é uma fome e uma sede de justiça. Só que a atitude de Pedro foi errada diante a sua fome e sua sede. E o problema, irmão, quando a gente está com fome e sede, a gente come a primeira coisa que vem pela frente. Sabe, quando você chega em casa, 7 horas da noite, depois do seu trabalho, você abre a geladeira, tem uma pizza lá do dia passado, gelada. Você está com fome, você está com pressa. Você, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. O que você faz quando você abre a geladeira? Pode falar, eu sei que você faz isso. Você come a pizza. Está se alimentando bem, irmão? Não. Uma pizza gelada do dia passado? Mas o que acontece? Qual o problema da fome e da sede, irmão? Você está com sede? A frase que eu mais escuto, tá? O sol pocando. A pessoa olha para o sol: ei, rapaz, uma Coca-Cola gelada aqui. A sede, irmão, você tem que saber do que você bebe. E a fome, você precisa saber do que você se alimenta. Porque Pedro estava com muita fome de justiça, muita sede, mas quando ele olha para Jesus e vê Jesus sendo preso, ele pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala: ei, calma aí, meu filho, não é por aí não, não come essa pizza não, não toma essa coca não, eu sei que está quente, mas calma aí. Ei, onde opera a ira dos homens, a justiça de Deus não opera, não tem lugar. Por quê? Porque elas são contrárias. A justiça de Deus é diferente, meu amigo. Que não é fome e sede da sua justiça, está falando de Deus, está falando do reino, então é dele que está falando. Não adianta a gente pegar isso aqui e falar: bem-aventurados têm fome e sede de justiça, e falar: é a minha justiça. A gente precisa entender o contexto. Era Jesus ensinando a multidão. Então era Jesus, o Deus, explicando exatamente o que Deus queria explicar. Fome e sede de justiça do céu, irmão. E quem tem fome e sede de justiça do céu, serão fartos. Está falando de uma condição e está falando de uma provisão. Está com fome e sede de justiça? Vocês serão fartos.
E o verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o outro ponto fantástico sobre o reino de Deus. O que a gente leu lá em Coríntios, quando João Pedro colocou ali? Está falando que Deus dá a semente àquele que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus dá a semente, irmão, a quem semeia. E lá no verso 7, é 7 que a gente está? Mateus 5, 7? É. Bem-aventurado os que lançam a semente da misericórdia, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Calma aí, eu estou lançando a minha semente e estou recebendo, porque Deus dá a semente àquele que semeia. Então Deus, irmão, quer saber o que tem dentro de você, o que você está semeando, o que você está plantando na vida das pessoas, porque vocês vão ser bem-aventurados quando vocês agirem com misericórdia, porque vocês receberão misericórdia, irmão. O reino de Deus é assim, quanto maior bondade você aplica sobre o próximo, mais bondade vem sobre você. Quanto maior graça você aplica sobre o próximo, mais graça vem sobre você. Porque não é uma dinâmica, irmão, de você comprar um negócio e receber, é uma dinâmica de você plantar e naturalmente isso voltar para você. O reino dos céus é assim, irmão. Parece que é um negócio meio, meu Deus, como assim? Mas é assim. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Onde está falando isso, Rickson? É só aqui? Não, irmão, Salmo 24. Salmo 24 vai falar, quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que for puro de mãos, né, limpo de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, verso 9, travou? Não. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui Jesus estava querendo pegar neles, irmão, porque aqui a gente já falou, Jesus já havia falado sobre mansidão, e agora Jesus fala sobre o que? Ser pacífico. Bem-aventurados pacificadores, por quê? Porque são os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Não é quem promove a discórdia, a intriga e a briga. A gente vê muito isso, né, hoje em dia. A gente vê muito isso no nosso cenário político. Pessoas que promovem a intriga, pessoas que promovem a briga, pessoas que promovem tudo exceto a paz. Então, bem-aventurado os pacificadores. Deixa eu te falar, irmão, você vê pessoas promovendo intrigas, brigas, dissensões, divisões, deixa eu te falar, elas não são filhas de Deus. Não dê ouvidos, tá? Por favor. Porque nós devemos dar ouvidos a quem é pacífico. Porque essas pessoas que são chamadas filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, sejamos sinceros, a gente não passa por isso. Você passa por isso, irmão? Eu nunca passei, de verdade. As pessoas nunca me perseguiram, me bateram por falar no nome de Jesus. Sabe o que isso criou, irmão? Isso aqui era para aquele pessoal que estava recebendo lá no início, a ordenação de Jesus, de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, e de proclamar as boas novas de salvação. Aquela galera foi perseguida. Aquela galera foi morta. A gente tem os mártires da igreja. Paulo foi decapitado, irmão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Relatos históricos falam, né? Estevão foi morto, foi apedrejado até a morte. Mas a gente vê em alguns países isolados essa perseguição. Mas principalmente no país onde vivemos, a gente não passa por esse tipo de perseguição.
A gente passa no máximo por uma manifestação de um grupo específico que rejeita os ensinamentos de Jesus e da igreja, mas não uma perseguição que nos impede de estar cultuando, porque se a gente sofresse essa perseguição, nós não estaríamos aqui. E não estariam acontecendo outros milhares de cultos ao redor do Brasil e do mundo, nesse exato momento. A gente não passa por isso. E aqui, irmão, mora o perigo. Porque a igreja, ela crescia na perseguição. A igreja se desenvolvia quando ela era apertada. Porque quando a gente está no aperto, irmão, a gente se lembra de quem é o nosso Salvador. O povo de Deus, quando estava naquele momento lá de maior perseguição no Velho Testamento, quando eles estavam passando por situações extremamente complicadas, onde os filisteus, os amorreus, os inimigos do povo de Deus, pelejavam e prevaleciam contra eles e escravizavam o povo de Deus, a gente via o povo se dobrando em jejum, em oração, em clamor a Deus, para pedir que Deus os abençoasse e trouxesse o riso e a alegria de volta para eles. A gente vê isso descrito bastante claro, de forma bastante clara, e uma história conhecida no Egito. O Egito ele serviu de grande bênção para o povo, mas com o passar do tempo, mudança de governo, o povo de Deus começou a ser escravizado no Egito. Então a gente vê a libertação do povo, como o povo ficou feliz de chegar na terra prometida, ainda que reclamou no caminho, mas chegou. A gente percebe a alegria do povo em ser liberto, porque depois de uma grande perseguição, Deus dá uma grande vitória, mas aí a dinâmica começa a mudar, irmão. Então a gente está relaxando, eu e você estamos relaxando, irmão. Historicamente é isso que acontece. Não tem perseguição, não tem censura sobre o que a gente fala. Uns pastores ou outros são condenados e alguns presos por falar de alguns atos específicos que as pessoas praticam que não são lícitos diante de Deus. Mas muitos pastores que são presos, irmão, é porque não coloca direito a palavra. Porque eu posso chegar aqui e falar para vocês que diante da Bíblia, aos olhos da palavra de Deus, a relação entre 2 homens e 2 mulheres é pecado. Olha, eu te ensinei o que é pecado. E mesmo assim eu não apliquei juízo sobre ninguém. Existem alguns pastores que aplicam de forma errada esse ensinamento e são presos e são censurados. Mas isso não é uma perseguição, irmão. Perseguição era o que essa galera passava, que tinha que cultuar em casa, caladinho. Perseguição é na China, irmão, que você não pode fazer culto público. Mas onde nós estamos, a gente está relaxando, porque a gente não sofre a perseguição. Então a gente começa a negociar alguns princípios, a gente começa a estabelecer outros deuses, a gente começa a ter um relacionamento diferente com Deus, a gente começa a valorizar mais o dinheiro, mais a Deus Mamon do que o Senhor Deus de Israel. A gente começa a valorizar mais as relações pessoais e aquilo que eu represento diante da sociedade, a minha posição, do que a obra do Senhor Jesus. E na verdade inverteu, irmão. A gente não está sendo perseguido e está abrindo mão do Evangelho. O que Deus espera de nós, querido? Rickson, nós passamos por todas as bem-aventuranças, sim, mas e agora? É para chegar aqui, irmão. Nós precisamos acordar. Igreja, você não foi chamada para agir igual ao mundo. Você não foi chamada para concordar com o que o mundo faz, não. Você foi chamada para ser o quê? Verso 13, vamos lá. Sal da terra e luz do mundo. O relaxamento, irmão, está te fazendo ser um sal insípido. Olha no 13. Vós sois o sal da terra. Jesus está falando de quem, irmão? Qual que é o contexto? Jesus não parou no verso 12 e falou, calma aí gente, eu vou tomar uma água e amanhã a gente continua o culto. Irmão, isso aqui é uma sequência lógica e temporal. Jesus, ele aplica a bem-aventurança, ele ensina para nós o que a gente deve fazer, e chega para nós e fala, ei, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido,
ele vai salgar o quê? Se o sal tiver perdido o seu gosto, o seu tempero, ele vai servir para quê? Para nada. Senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Porque o sal, irmão, você joga na rua, não é igual uma sacola que você joga, né? O pessoal vê, está poluindo a natureza. O sal você joga, tá ruim, o sal, joga na rua, vai ser pisado, porque não serve para nada. Sabe para quem Jesus está falando isso aqui, irmão? Para aqueles que estavam perto dele. Ei, discípulos, vocês que se dizem discípulos de Jesus, crentes, as bem-aventuranças são o extrato do caráter de Deus, é o que Deus espera de você, meu querido, e não só espera, como aquilo que Ele deseja que você faça. E depois de falar sobre essas bem-aventuranças, Ele vai dizer: vocês são sal. Ei, se vocês não tiverem gosto, se vocês não forem diferentes do mundo, vocês não vão servir para nada. Se o sal for insípido, irmão, com o que há de salgar? Nada. Se não lançar fora e ser pisado pelos homens. Ei, o nosso papel de ser sal, irmão, é dar o gosto. Já comeu comida sem sal? Já viu uma pessoa sem sal? Quando já ouviram essa expressão? Fulano é muito sem sal. O que é isso? Sem graça. E comida sem sal? Já comeu um arroz sem sal, irmão? Já comeu? Já comeu um feijão sem sal? Não tem gosto de nada. É pior que café sem açúcar. Café você até aprende a degustar o gosto do café mesmo sem açúcar. Mas uma comida sem sal, rapaz, é difícil, hein? Se você não come sal, vou te falar, você é um guerreiro. Quero aprender com você a ter esse paladar mágico. A comida sem sal, irmão, é ruim. Ninguém quer. O crente sem obra, o crente sem relacionamento com Deus, o crente sem posicionamento diante da sociedade, ninguém quer. Porque não serve para nada. O crente igual ao mundo, irmão, ninguém quer. Um crente que não é pacificador, ninguém quer. O crente que não é manso, ninguém quer. Por quê? Porque a grande lógica de ser crente é ser manso, é ter domínio. A grande lógica de ser crente, irmão, é ser pacificador. Igreja, pelo amor de Deus, não vamos começar a negociar os nossos princípios, os nossos posicionamentos por causa de política. A gente mais vê briga, mais falta de paz do que a paz promovida. Ei, o que nós estamos brigando pelo quê? Eu estou falando de política porque a política está agora em alta, todo mundo está falando disso. Mas para tudo, irmão, Deus não quer que você seja um promovedor de iras, de contendas, de divisões, de dissensões. Não está na Bíblia, eu não vou seguir se não tiver. A Bíblia não muda, irmão, não muda. E se alguém chegar e mudar a Bíblia, eu vou chamar de maldito, porque é o que a Bíblia fala. Vou chamar de anátema. Ei, você é um anátema, porque você está mudando o significado da Bíblia. Você está mudando a interpretação da sã escritura, da sã doutrina. Deus não quer isso. Deus quer que você seja pacificador, irmão. Isso é independente do tempo. Independente. Porque existia uma tensão política na época lá de que Jesus pisou na terra. Existia. Tanto que os fariseus chegavam, tentaram pegar Jesus na saia justa. Falou: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Jesus olhou para eles, e a própria Bíblia já fala, né? O próprio evangelista fala, porque eles tentavam incriminar Jesus, ou contra o judeu, ou contra o romano, ele ser crucificado de algum dos dois lados. Jesus fala o quê? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Uau! Uau! Meu Deus, que exemplo, hein? Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Jesus é o ser humano perfeito. Você não tem que olhar para os outros, não, você tem que olhar para Jesus, querido. Nós estamos invertendo os papéis.
gente está adorando a criatura, mas não estamos adorando ao Criador. Vamos tomar cuidado, irmão. Deus quer que você seja pacífico. Porque se você não fosse pacífico, você é igual a esse sal aqui. Porque você não é bem-aventurado. Se eu não sou bem-aventurado, então eu não tenho o reino dos céus. Se eu não tenho o reino dos céus, e eu falo que eu sou crente, eu sou um sal insípido. Não vou servir para nada. As pessoas vão me taxar de crente, mas eu não sou, então não sirvo para nada. Não provoco mudança nenhuma. O sal, além de dar o tempero, irmão, ele provoca sede. Então, o verdadeiro sal, o verdadeiro crente que possui o sal salgado, ele é o gosto diferente que a humanidade tem do céu, e ele é aquele que provoca sede nas pessoas. Sede de Deus, porque nós somos o sal de Deus. Então eu estou provocando sede nas pessoas quando o meu sal salga. Mas se ele não salgar, se ele não cumprir o único objetivo da sua existência, vai ser pisado fora, vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vós sois o quê? Luz do mundo. Irmão, o que está falando para a igreja? A esperança para esse mundo, irmão, não são políticos, é a igreja. A esperança para esse mundo caído, irmão, não estou falando de Brasil, não, estou falando para o mundo. É uma igreja que se dobra, não uma igreja que pega a espada para cortar a orelha de Malco. Malco era um líder político lá, irmão. Malco estava querendo prender Jesus. Jesus falou para os discípulos: ô discípulos, pega as espadas aí, vai vir uns caras aí, nós vamos arrebentar eles no meio. Eu levanto eles do alto, vocês cortam as barrigas deles. Jesus se retira para orar, sua sangue, de tão aflito que ele estava, isso é no físico, né? Quando ele chega, o discípulo está dormindo, Jesus não acorda, ele fala: ô, fica de guarda aí, senhor. Estou precisando de vocês para ficar armado aí, para quando chegar esses romanos folgados, vocês dão uma neles. Jesus falou isso não, irmão. Acordem. Ei, acorda, igreja. Vocês não podem vigiar comigo em nenhum momento. Jesus não estava procurando, irmão, por guerreiro, ele estava procurando por adoração. Ele estava procurando por vigilância. Você acha que Jesus mudou? Você está errado. Ele quer uma igreja vigilante, que ilumina e salga, que é a diferença. A igreja, você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Isso aqui é sobre representatividade, irmão. As bem-aventuranças, elas nos mostram o que Deus espera e quer de nós. E logo em seguida Jesus fala: vocês são luz e sal. Se vocês não salgarem e não iluminarem, não serve para nada. Mas bem-aventurado nós somos, irmão, quando a gente cumpre as bem-aventuranças, quando a gente chora, quando a gente se humilha, quando a gente entrega a misericórdia, quando a gente derrama misericórdia sobre as pessoas, quando a gente é pacificador. Bem-aventurados somos nós, porque o reino do céu será dado a nós por herança. Bem-aventurado quando a gente é sal e dá o gosto especial para a humanidade. Bem-aventurado quando somos luz, porque a luz, irmão, ela mostra o caminho que deve ser seguido, e é isso que eu e você somos. A gente aponta o caminho que deve ser andado.
Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão, o seu posicionamento trará glórias a Deus. O seu posicionamento correto vai trazer glória para Deus. De onde? Da humanidade. Então a nossa luz ela deve resplandecer diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A humanidade louva o nosso Deus à medida que nós nos posicionamos. Você tem consciência disso? Você tem consciência que quando você está dando um mau exemplo, irmão, você não está dando só um mau exemplo, você está tirando a glória de Deus. Quando você age de forma errada, de forma impulsiva, de forma sem domínio, de forma destemperada, deixa eu te falar, o mundo não gira ao seu redor. Se você é crente, irmão, aí deixa eu te falar, se posicione, porque os homens vão ver a luz que brilha. E qual luz é essa, irmão? E quando eles verem, eles vão glorificar o quê? As vossas boas obras. Eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. A humanidade, ela nos observa, mas ela não nos observa, irmão, porque ela tem interesse em nós, mas ela tem interesse na luz que habita em nós. Por isso que quando a gente se posiciona, a nossa luz resplandece, as pessoas olham para nós e falam, caramba, olha que cara mais bacana, olha que pessoa mais incrível, olha que pessoa generosa, olha que pessoa cuidadora, está glorificando a Deus, irmão, porque as boas obras que nós praticamos, elas glorificam o nosso Pai através da humanidade. Então, eu quero te levar no verso, no 17 mesmo, vamos seguindo, para a gente finalizar daqui a pouquinho. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim rejeitar, mas cumprir. Então a galera já estava tendo uma interpretação errada, né? Porque eles estavam achando que Jesus veio destruir a lei. Não, Jesus deixou bem claro, eu vim cumprir. O negócio é que o povo estava interpretando a lei errado. Jesus vem cumprir de forma plena. Próximo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Está falando de quê? Menores mandamentos, está falando de quê, irmão? O que a gente acabou de ler? Essas bem-aventuranças, irmãos, são menores, são pequenos mandamentos, pequenos princípios. Mas quem viola e ensina aos homens o contrário do que está escrito aqui nas bem-aventuranças, será chamado menor no reino dos céus. E quem ensina da forma correta será chamado grande no reino dos céus. Irmão, eu quero ser chamado de grande no reino dos céus. Não é porque eu quero glória para mim, não, porque a glória toda vai ser de Jesus. Mas vai ser bacana, né? A gente chegar lá, uau, Jesus, eu ensinei o que o Senhor realmente queria dizer. Deve ser bom, né? Deus deve ficar feliz. Você crê nisso? Está comigo? Diga amém, irmão. Você está feliz ainda? Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Meu Deus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, vocês interpretaram isso errado, qualquer que sem motivo se irá ficar bravo contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que chamar seu irmão de doido, de louco, será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Está falando de quê no 21? Volta lá, qual que é o mandamento original? Não matarás, mas o que é matar? Jesus de novo vem
causar uma explosão na nossa mente. Não matar, irmão, não matarás, que é o mandamento original lá nos 10 mandamentos, não é para ser interpretado de literalmente não pegar uma faca, uma espada, uma arma e pau na pessoa. Não matar é não se irar com o próximo sem motivo algum. Olha lá, 22. Sem motivo se irar com o seu próximo, promover dissensão, promover brigas, sem motivo, será réu do juízo. Olha o outro. Se trouxer a sua oferta ao altar e te lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, reconcilie-se com o seu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui está o princípio, irmão, de você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não deposita no altar do Senhor uma oferta pacífica, uma oferta com mãos limpas, Deus não quer. E para a nossa mão estar limpa, a gente não pode ter mágoa e briga com ninguém. Conserta, depois vem e entrega. Olha a seriedade de ser pacífico. Verso 25. Concilia-se depressa, vai no 26. Mais um. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Olha o 28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Meu Deus. Pessoa não pode olhar, aqui está falando de mulher, mas vamos falar o contrário também. A mulher olhou para o homem na rua, achou, uau, que homem, adultério. O homem olhou para a mulher na rua, uau, que mulher bonita, adultério. Meu Deus! Deixa eu te falar, irmão, é uma mudança interna. Você não tem noção da profundidade disso. Porque antes as pessoas pensavam que era só não ter relação, que já não estava adulterando. Jesus falou, ei, vocês entenderam errado, meus queridos. Não é só a ação, mas é a intenção. Não é só a atitude, mas é previamente você pensar e gerar um sentimento pecaminoso no seu coração. Então Jesus chega e ele antecipa o pecado. Vamos ver o outro. Tem mais um aqui que fala Também foi dito 31, olha bem. Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Jesus vem mudar, irmão, um monte de interpretação. E essas bem-aventuranças nos mostram o que Deus quer e espera de mim e de você. Deus não quer que você promova a ira, a briga, a dissensão, a divisão. Não quer. Isso aqui eu não estou falando nada, irmão, que está lá no fundo da minha revelação, da minha cabeça, meu relacionamento com Deus, e eu estou virando para vocês e falando aquilo que está no meu coração. Não, irmão. Eu estou falando o que está escrito na Bíblia. O mesmo acesso que eu tenho a isso aqui, você também tem. Tem Bíblia aí, irmão? Quem tem Bíblia aí na mão? Fala eu. Olha um tanto de gente. Eu acredito que sua Bíblia está escrita do mesmo jeito que a minha. E eu percebo que a igreja, ela está cada vez mais se acomodando. Porque a gente está comprando, irmão, as guerras erradas e as brigas erradas. Eu falei sobre isso tudo porque o meu desejo para vocês hoje, mostrando quem Deus é e aquilo que Deus quer que você faça, que são as bem-aventuranças, quero mostrar para você que não importa o que o mundo fale, porque existe muita gente no mundo falando em nome de Deus, irmão. Só qual que é a diferença do bom pastor? A ovelha escuta, e o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que é Jesus. Mas o lobo devorador, ele vem vestido em pele de cordeiro, pele de ovelha, ele vem disfarçado, e ele pode ter até uma voz suave, mas deixa eu te falar, irmão,
não abre mão da voz do bom pastor para ouvir lobos devoradores por aí. Deus não quer isso, irmão. Você sabe o que você precisa fazer, porque está na Bíblia. Do mesmo jeito que o povo lá atrás, Moisés, 40 dias e 40 noites, num relacionamento íntimo com Deus, estava pegando lá, Deus estava aplicando sobre uma rocha o seu caráter, escrevendo os 10 mandamentos, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele representava. Só que o povo, por ansiedade, porque Moisés demorou no monte, o povo ergueu para si um ídolo, um bezerro de ouro. E Moisés ficou tão irado quando viu aquilo que ele quebrou a tábua da lei. Porque o povo preferiu adorar um ídolo criado por mãos humanas do que adorar ao Criador e se curvar a Ele. A gente não pode deixar isso acontecer. A esperança para esse mundo, irmão, ela está depositada em nós, porque a gente sabe o que precisa ser feito. A esperança para o nosso país, irmão, está depositada na igreja, porque a igreja sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Você já tentou discutir, irmão, com alguém que não quer discutir com você? Já tentou? Já tentou discutir com uma pessoa que não quer discutir? É frustrante. É constrangedor. A pessoa quer brigar com você de qualquer jeito, você está olhando para ela e falando, tudo bem. A pessoa espera uma reação e você aplica outra. Meu Deus. É a tal da pacificação. É o tal do domínio próprio, da temperança. Quem, irmão, no mundo vai ser capaz de agir dessa forma, senão a Igreja Santa do Senhor? Por que o mundo diz? Olho por olho, dente por dente. E fala aqui também, verso 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Se ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E o que Jesus falou lá atrás? Se a sua justiça não exceder a dos fariseus, publicanos, em muito, vocês não herdarão o reino de Deus. Então tudo que Jesus está falando, irmão, Ele não quer que você deduza o que é a justiça do fariseu, não. Ele está te falando o que é. O fariseu ama quem ama ele. Os publicanos amam quem ama eles. Mas nós, discípulos do Mestre Jesus, nós devemos abençoar quem nos odeia, quem nos amaldiçoa. Nós devemos orar por quem nos persegue. Nós devemos amar os nossos inimigos, orar por quem te maltrata. Irmão, você acha que é possível fazer isso sem o Espírito Santo? Acha? Não tem como não. Porque isso aqui é um fruto que é gerado pelo Espírito. Não adianta. Pode lutar a sua vida toda, irmão. Pode engolir sapo a vida toda. Deus não quer que você engula o sapo, Deus quer que você ignore o sapo. Chuta o sapo para longe, não, sai fora. Você viu o que fulano falou de você? Tem sempre os fofoqueiros, né? Fulano chegou e falou isso. Sério? Nossa, pesado. Você sai de perto da pessoa. Ô Jesus, abençoa fulano, que ele prospere.
Derrame graça sobre ele, Senhor, prospere os caminhos dele. Ei, meu amigo, sabe o que a gente está fazendo? Porque a gente está relaxado. Quando fulano fala mal de nós, chega a pessoa, fulano falou mal de você, aí você chega e fala, ele também é um fariseu, ele também é um incircunciso filisteu, ele é uma mula de Balaão. Aí você começa a praguejar contra a pessoa que praguejou contra você, porque a gente está relaxado, irmão, e nós estamos precisando acordar, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, igreja. Às vezes você está perdido dentro da igreja, irmão. Às vezes você é uma dracma perdida dentro da própria casa de Deus, mas está perdida. Deus quer te dar direção. E a direção de Deus, irmão, ela não tem nada a ver com a sua justiça. Tem a ver com o que Ele quer. Então vai para a Bíblia, lê, vê o que Deus quer e faça. Não adianta tentar ser crente por sua própria maneira. Não é o que você acha, não, irmão, é o que está escrito. Amém ou não amém? Não é o que sua cabeça pensa, não, irmão, é o que a Bíblia fala. Não tem como lutar contra isso. Você vai lutar contra Deus, irmão? Pelo amor de Deus. Não briga com Deus, não. Deus não quer isso. E se Deus fala isso é porque Ele sabe que é o melhor, irmão. É tão bom você viver em paz. Tão bom a pessoa falar mal de você pelas costas, você chegar e falar, não, vem cá, vamos tomar um café aqui. É tão bom a pessoa te dar um tapa na face direita, você fala, não, meu querido, preocupa não, tem a esquerda ainda. Quer? A pessoa te dá na esquerda, você fala, tem minha testa ainda, moço. Aí a pessoa te dá um tapa na testa, eu, moço, tem meu pescoço, dá um pescotapa aqui, ó. Fica tranquilo. Não é para você aceitar o mal, irmão, isso não é aceitar o mal, isso é ser como Jesus. Deus não quer que você seja também um bananão, né? Deus não quer. Mas Deus também não quer que você seja, irmão, o valentão ou a valentona que pega a espada e corta a orelha daquele que te persegue. Quer que você vigia com ele, irmão. Se você estiver vigilante, deixa eu te falar, você vai ver Malco chegando, você vai ver na Bíblia o que Pedro fez com Malco, e você vai falar, não, Jesus não quer que eu faça igual Pedro, não. Esteja vigilante, porque o reino de Deus está chegando, irmão. E lê de novo as bem-aventuranças para você ver quem é que vai morar com ele. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, irmão. Se você não for pacificador, já era, já perdeu o primeiro requisito. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Meu amigo, se você não for manso, se você não for tranquilo, deixa eu te falar uma coisa. Estou falando de personalidade, tá bom? Essas pessoas explosivas e tal, mas são mansas. Se você não for manso, irmão, deixa eu te falar, você não vai herdar a terra. Ah, Rickson, mas tem... Aí vem a pessoa refutar, né? Vem refutar a explicação. Mas Jesus bateu o chicote, irmão. Jesus não agrediu ninguém, não. Ele agrediu as barracas. Você acha que Jesus saiu dando chicotada nos outros, irmão? Pelo amor de Deus. Chicoteou as barracas, amém? Jesus não era agressivo, não. Ele nunca agiu dessa forma, ele nem agiu dessa forma. Aí Jesus deu uma chicotada no povo. Então tá, então você vai pegar uma espada e sair furando todo mundo, porque você é o dono da justiça, né? Afinal de contas, Deus não quer isso. Não é à toa que Jesus não chegava com um chicote em todo lugar, chicoteando as pessoas que eram desviadas ou não queriam saber dele. Ele estava lá no meio da multidão, chega um centurião romano para ele e fala, minha filha está assim, assim, assado, vão lá curar ela. Como assim? Era de Roma, era a nação que estava contra Israel. Deixa eu te falar, irmão, Jesus também orou por Roma, que estava perseguindo Israel. Jesus também salvou as pessoas que queriam conhecer Ele. Jesus também salvou Nicodemos, que ia perseguir Ele. Por quê? Porque o reino dele não é aqui, não. O reino dele é lá. Se tem fome e sede de morar lá, irmão, deixa eu te falar, começa a agir como se você já estivesse morando. Não garra com coisa terrena não, querido. E é o que fala, né? No capítulo 6, não ajunteis tesouro na terra. Capítulo 6, 19. Mateus 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Ajuntais tesouro no céu. Os ladrões minam e roubam. Não. No céu.
Então, se para ir para o céu, irmão, eu tenho que morrer para a minha natureza pecaminosa nessa terra, Deus não quer só que você foge dos pecados, não, irmão. Deus quer que você foge das ignorâncias também, que é própria da natureza humana. Não ajunteis tesouro na terra. Ajuntais tesouro onde? No verso 20. No céu. Onde nada vai consumir. Nada que você plantar no céu, irmão, vai ser consumido. Então, a misericórdia que você planta, ela acumula galardão para você no céu. Ainda que você não receba uma justiça terrena, você pode ser até injustiçado, irmão. Jesus foi, Estevão foi, os discípulos foram, fizeram nada, foram mortos por causa do nome de Jesus. Você pode até ser injustiçado nessa terra, irmão, mas deixa eu te falar, existe um galardão sendo acumulado lá no céu para você, que você só vai acessar quando você passar dessa vida terrena. Ajuntais tesouro no céu. Vocês creem em Jesus? Então creem nessa palavra. Amém ou não amém? Vocês estão felizes ainda? Estão comigo? Sexta-feira foi cansativa? Foi? Quem achou sexta-feira cansativa, faz assim para mim. Eu já vou deixar minha mão levantada lá em cima, porque foi, viu? Foi, Vaz. Sexta-feira foi cansativa. Mas o Senhor renova nossas forças. Amém?